Saudações aos meus irmãos em Cristo, espalhados pelos muitos cantos dessa terra. Como vocês estão? Hoje damos sequência à nossa série Cartas à Igreja, continuando o 4º capítulo de Romanos, onde a coisa continua com paulada. Mergulhamos nessa passagem maravilhosíssima, onde aprendemos que a promessa vem pela fé, para que seja segundo a graça. E cheers para você que está no cafezinho junto comigo. Continuando do capítulo 3, agora o capítulo 4, versículo 1. Que diremos sobre Abraão, nosso pai humano? O que ele alcançou? Porque se foi justificado pelas obras, Abraão tem que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Interessante. Ora, o salário daquele que trabalha não lhe é atribuído como favor, mas como dívida. Contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá pecado. Essa bem-aventurança é somente para os da circuncisão ou também para os da incircuncisão? Pois dizemos que no caso de Abraão a fé lhe foi atribuída como justiça. Como lhe foi atribuído? Quando ele foi circuncidado ou quando ele era incircunciso? Não quando foi circuncidado, mas quando ainda era incircunciso e recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça da fé que teve quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, estando estes na incircuncisão, a fim de que a justiça seja atribuída em favor deles. Ele é pai dos circuncisos, dos que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas da fé que teve o nosso pai Abraão, antes de ser circuncidado. Porque não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, esvazia-se a fé, anula-se a promessa. Porque a lei produz ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Por essa razão, a promessa procede da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja confirmada a toda a descendência, não somente aos que são da lei, mas também aos que são da fé que Abraão teve. Ele é pai de todos nós, como está escrito: eu te constituí pai de muitas nações, perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existisse. Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que havia lhe sido dito. Assim será sua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente certo de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Mas não é só por causa dele que está escrito que isso lhe foi atribuído, mas também por nossa causa, a quem a justiça será atribuída, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e foi ressuscitado para nossa justificação. E aí a gente lê isso, eu nem sei se precisa de alguma pregadinha em cima da leitura pública das Escrituras, porque aqui acho que o homem disse tudo. Mas que grande coisa é ser perdoado, não é, meus amigos? Que grande coisa é poder ser justificado pelo sangue de Cristo. É interessante aqui porque essa passagem é uma das colunas da Reforma Protestante. O que a gente vê no versículo 5, Deus justifica o ímpio. Se a justiça é fruto da lei e o ímpio não caminha na lei, como que ele é justificado? O argumento de Paulo de que a justiça de Abraão vem antes da circuncisão é fantástico. Na verdade, a circuncisão vem como fruto da fé, que Abraão agora crê, entende que Deus quer e vai fazer através de sua família para assim abençoar todas as famílias da terra. Ele começa num período onde não tinha lei mosaica. Abraão é o filho de Terá, descendente de Noé. Terá já está desviado, um fabricante de ídolo. Mas ainda assim, nesse contexto, Abraão ouve ao Senhor, ele crê no Senhor e essa é a justiça de Abraão. Em cima desse episódio que nós temos tanto Paulo como Tiago falando de maneira muito interessante. Obras não substituem a fé, mas obras são frutos da fé. Essa aqui é a mesma coisa que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a circuncisão veio por conta da fé, não o contrário. A fé não veio por causa da circuncisão. Então, ele fala, se Abraão mesmo,
pai da nossa fé foi considerado justo antes da circuncisão, a gente vai deixar de fora o incircunciso? Obviamente não. A promessa é que ele seria pai de todos nós, muitas nações, como está escrito lá, se não me engano, é Gênesis 12. Então, o John Stott, ele comenta isso daqui, é um dos comentários que eu li recentemente por um trabalho que eu estava fazendo na faculdade, e aí eu fiquei com o John Stott na cabeça. Mas ele comenta sobre isso, que a lei, ela mostra a transgressão, mas ela não vivifica. É algo que eu li de mais alguém, não lembro quem, que a lei mosaica, ela aponta as nossas falhas, mas ela é incapaz de transformar o nosso coração por si só. Então, fica meio estranho. A gente tem o próprio Paulo falando aqui sobre isso, mais tarde escrevendo para Timóteo. Ele está se enchendo da lei do Senhor, meditando ela constantemente para ser cheio de toda sabedoria. O que nós precisamos entender é que a lei não é algo para ser jogado fora. Existe uma diferença entre justificação e fidelidade. Então nós temos coisas que são repetidas na nova aliança. A gente continua com a proibição cerimonial de consumir sangue, A gente não come comida com sangue. É uma das proibições da nova aliança, no Concílio de Jerusalém, que a gente vê em Atos capítulo 13, Atos capítulo 13? Perdão, Atos no capítulo 15. Por isso penso que não se deve perturbar os que dentre os gentios se converterem a Deus, mas escrever a eles que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue, porque desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem homens que o preguem e é lido em cada sábado nas sinagogas. Então, pareceu bom aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja escolher homem dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Foram escolhidos Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos. Então, a gente tem algo cerimonial em vigor no dia de hoje. Então não é só a observação dos adventistas de que a lei moral continua e a lei cerimonial não é mais necessária, porque tem coisas cerimoniais que continuam até hoje. E também nós temos coisas, obviamente, repetidas, como honrar os seus pais. Nós temos coisas que são expandidas, Jesus, semelhante a Moisés, vem e diz, você ouviu, não adulterarás. Mas eu te digo, se você olhar com o olho errado para a mulher do seu próximo, você já cometeu adultério. Então ele expande, ele agrava, sobe a barra. Então nós temos algumas diferenças e, de novo, o vídeo que a gente tem deixado na descrição de todo episódio de Romanos são os vídeos sobre mudança de lei, da série Fundamentos Doutrinários. Acho excelente, tem que assistir. Eu, inclusive, vou ver se meu velho não topa trazer o assunto aqui no canal, a gente fazer um collab em cima desse assunto, talvez aqui no Cartas à Igreja, porque é algo importantíssimo e eu sinto que a maioria dos cristãos não sabe explicar o que nós estamos vivendo na nova aliança. Isso é uma derrota nossa, a gente precisa estar bem cientes do que está acontecendo. Mas o ponto é, a circuncisão veio por causa da fé. A fé era o que Deus queria, sempre quis, é o que vem primeiro, é o que produz as obras e as obras não substituem a fé. Sempre foi o caso. O próprio Abraão, Paulo vem apontar mostrando no Antigo Testamento, mostrando que Moisés escreveu, que a sua justificação não veio pelas obras do que ele fez, veio pela sua fé, foi o crer em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. No dia de hoje seria loucura pregar algo diferente do que já tem sido vivido desde lá de trás. Embora a lei venha como um guia, como um tutor, não é ela que é responsável pela circuncisão do coração. Nós falamos 2 episódios atrás sobre como esse sempre foi o desfecho. A gente leu os profetas falando sobre isso, a gente trouxe passagens desde Deuteronômio 30, Ezequiel 36, falando de Atos 2, falando de Marcos 12, 28, a resposta de Jesus sobre o mandamento mais importante. Romanos 2, aqui no versículo 25, nós lemos o que é essa mensagem, porque de fato a circuncisão é proveitosa se cumprisse a lei. Então a verdadeira circuncisão é a do coração. É isso que Deus sempre quis. E certas coisas, elas vinham como um lembrete. Deus vai inculcando no seu povo, quem ele chamou para ser luz às nações, que pregassem essa mensagem. E vem repreendendo o seu povo quando eles não fazem isso. Quando Deus é blasfemado nas nações por conta do mau testemunho de Israel. Então a gente precisa levar tudo isso em consideração. Mas se o objetivo sempre foi a circuncisão do coração, a necessidade sempre foi de fé. Fé para justificação. Então, nem Abraão, antes de Cristo, se apoiava em sua própria justiça. E esse não foi o critério. Então, o cuidado com os extremos. Porque eu vejo gente que, num certo desapontamento com a infidelidade de alguns dentre o povo de Deus, dentre os judeus, entra num antissemitismo, que daí já não é nada bíblico, convenhamos. Mas também eu vejo pessoas que judaizam tanto a coisa, quase como se o judeu fosse ser salvo simplesmente por ser superior. Eu já ouvi muitos absurdos assim, simplesmente por ter a herança. Não é isso. Continua sendo a mesma coisa. Mas agora, como nós vemos no versículo 21 do capítulo 3, a justiça de Deus se manifestou. Então, fé na justiça de Deus. Fé em Deus, crer em Deus é o que vai nos levar às obras corretas. Crer em Deus, crer na ressurreição de Jesus é o que nos justifica diante do Pai, e crer em Jesus vai nos levar
a uma vida de boas obras, que agradam ao Pai. Justificação traz fidelidade. De novo, C.S. Lewis ele diz que obediência é um sinônimo da sintoma da salvação. Então, carreguemos esse lembrete, sempre cuidando para não entrar em nenhum canto perigoso na nossa teologia, porque uma teologia desequilibrada, pode fazer muito mal. É nóis, Deus te abençoe, a gente se vê no próximo vídeo. O episódio de hoje fica por aqui. Valeu!